Tudo bom? Estamos aqui de novo no Lendo e Aprendendo. Tá? E hoje vamos falar das últimas leituras que eu fiz. Mas antes de tudo, dá um joinha aqui, se inscreve no canal. Tá? Vamos ajudar a divulgar o hábito da leitura. Meu nome é Túlio e vamos falar das leituras recentes. Começando com Destino Agiado, da editora Pipoca Nanquim. Tá? Formato europeu, papel de alta gramatura, a arte fantástica, como é sempre de praxe dos quadrinhos europeus, que eles têm muito mais tempo para serem feitos. A edição tá lindona, parece lembra um veludo aqui quando você passa a mão, é muito gostoso de pegar na HQ, na graphic novel. É uma história que fala sobre um romance na Segunda Guerra Mundial entre um rapaz chamado Julien e uma moça chamada Cecília. Ele é dividido em 2 tomos. No primeiro a gente tem a história desse Julien, que ele foi chamado para a guerra. A França, ele morava numa cidadezinha francesa e a França na época estava sendo dominada pela Alemanha. Então ele foi mandado para a guerra, só que no meio do caminho ele decide desertar. Ele pula do trem e volta para casa. Esse primeiro tomo vai contar mais ou menos isso. Como é a volta dele para casa. Ele tem que se esconder porque ele não pode se mostrar, porque senão o exército vai acabar pegando e fuzilando ele, prendendo, porque ele é um desertor. Então ele vai se esconder numa casinha que está abandonada na cidade. E de lá, do segundo andar da casa, como é uma cidade bem pequena, ele consegue ter uma visão panorâmica de tudo que acontece na cidade. E esse primeiro tomo vai contar basicamente isso. Tudo que ele vê na cidade, as reflexões que ele faz, ele, por estar sozinho, ele faz amizade com um manequim que tem na casa, então ele conversa com esse manequim como se fosse uma pessoa viva. E vai contar a história da milícia também que toma conta da cidade para os alemães. No segundo tomo começa a se desenvolver o romance dele com Cecília, que ela descobre que ele está lá, e aí vai transcorrer esse romance às escondidas, e torcendo para que a guerra acabe, para os aliados vencerem, para ele poder sair do esconderijo. É uma HQ muito legal, uma história, um romance que prende você. E no final ele quase me deixou com uma lagrimazinha no olho, um final que, quando você acha que vai dar tudo legal, vai estar tudo bem, aconteceu uma coisa que te deixa meio triste. Mas é uma história muito boa. A segunda HQ que eu vou comentar é sobre Desconstruindo Una. É uma HQ triste também, reflexiva. Ela vai contar a autobiografia de uma menina, da autora, no caso, a Una, que conta a história de vida dela da infância até a fase adulta e como ela foi várias vezes abusada sexualmente por adultos. Mostra como, quando ela é criança, ela sofre com isso, mas nem entende direito o que aconteceu, depois ela vai começando a entender e ninguém acredita nela, e quando alguns fatos vazam, julgam ela como sendo vadia, por terem, ao contrário dela ser uma vítima, a sociedade julga ela como vadia, os amiguinhos da escola, as pessoas que convivem perto dela, os pais de outros amigos. Então a gente mostra uma sociedade na época, que é uma Inglaterra da época de 65, 75, bem machista, bem preconceituosa ainda. Não mudou muito até hoje, mas já melhorou algumas coisas. Pelo menos a mulher tem algumas leis que ajudam a cuidar dela, mas naquela época não tinha. Em paralelo, ele vai contar também a história. Ela conta também a história de um serial killer que atacava mulheres numa cidadezinha e no começo ele atacou 2 prostitutas e matou. Como a sociedade era bem preconceituosa, sendo prostituta, a culpa era da prostituta. E aos pouquinhos, com o decorrer do tempo, ele começa a atacar mulheres que também que não eram prostitutas também. E em vez de eles levarem isso para culpabilizar o estuprador, o assassino, e ver que ele é realmente maluco, que ele não tem uma linha certa de raciocínio, não. Eles culpam as mulheres, que mesmo não sendo prostitutas, eles tentavam ver coisas erradas na índole delas. E se elas estavam sozinhas na rua até tarde, se elas estavam dando sem os maridos, se elas eram solteiras e estavam em bares, tudo isso aí servia para justificar o que esse estuprador fazia.
Então é bem reflexiva para você ver como a sociedade era e ainda é muito hipócrita e como a mulher ainda sofre muito. Tá? É, e vai contar a história de vida até dela quando ela é adulta. Tem umas partes que são bem emocionantes. Você fica muito chateado com a sociedade se você for pensar como ela funciona e como ainda é até hoje em dia. A única coisa que me quase estragou, não estragou porque a história é muito legal, mas dá para você entender o pensamento dela por tudo que ela passou, é que você percebe no finalzinho que ela é muito radical, que ela é bem radical nesse ponto e que, na opinião dela, no raciocínio dela, todo homem é ruim. A diferença é que tem alguns que se controlam. Então eu não concordo muito com isso, mas não chega a estragar a leitura e a gente tem que entender por tudo que ela passou que não teria como ela pensar muito diferente disso, né? Então a gente acaba relevando esse finalzinho e eu indico para vocês, é uma HQ bem legal, bem reflexiva, é diferente dessas HQs de super-herói que a gente lê para se divertir, essa aí a gente lê para pensar. A terceira HQ foi uma HQ de Mutarelli, que é um escritor brasileiro, tá? Ele é autor de várias obras como Capa Preta, que foi lançada agora pela editora Comic Zone, há pouco tempo atrás, ela ainda está em catálogo na Amazon, é só correr lá, é bem falada essa obra. E na página dele do Instagram, do Mutarelli, ele disponibilizou uma das HQs dele, que chama Transubstanciação. É uma HQ psicodélica, com uma arte bem underground, que que fala sobre a história de um cara que ele matou o pai e foi preso, e depois conta a vida dele fora da cadeia. É uma loucura só, uma viagem só, o cara é muito louco, o cara é bem doido da cabeça. Conta os sonhos que ele teve, conta as coisas que ele passou durante esse tempo depois que ele saiu da cadeia. E falo pra vocês, é uma história bem maluca, mas é bem legal também. Então vale a pena a gente ler, tá? Fora isso, ele tem várias outras obras, tá? Então corre lá na página dele também no Instagram, confere lá, tem algumas obras que ele mostra lá para a gente conhecer. Tá? Então é isso, as leituras mais recentes foram essas. Como eu disse no comecinho, dá uma força para o canal andar, se inscreve aqui, tá? Dê um joinha, tá? E bom dia para vocês, boa quarentena, boas leituras.